Sim, Senhor, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade conosco. Senhor, o Senhor tem sido fiel a nós. Que bênção, Senhor. Obrigado, Senhor. Oramos agora pela palavra, que o Senhor possa falar com o nosso coração. Ó, Senhor, tira de nós todo conceito, toda coisa natural. Queremos tocar no Espírito. Queremos ouvir a palavra no nosso Espírito. Senhor Jesus, o Senhor fala conosco. O Senhor possa me usar, Senhor, como um canal para fluir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Queremos ser edificados. Fala com Teu Espírito, fala a vida para nós. Essa é a nossa necessidade. Precisamos de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, ainda continuando o nosso estudo na primeira epístola do apóstolo João, ainda no capítulo 1, nos últimos 3 versículos. E o título geral é a comunhão da palavra. A primeira epístola de João, a comunhão da vida. E o título de hoje é a fidelidade e a justiça de Deus. Irmãos, eu gosto demais desse hino H15. Eu acho esse hino assim. Tem um dia uma irmã muito querida falou para nós: mas esse trecho aqui ele fala que não é fiel a mim, é fiel a ti, a ele, alguma coisa assim, né? Eu falei: mas irmã, eu prefiro continuar cantando que ele é fiel a mim. A fidelidade do Senhor, irmãos, é algo, graças ao Senhor, irmãos, porque Deus é fiel e Deus é justo. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente sofre um pouquinho com a punição de Deus, com a justiça ou com a correção de Deus, por causa da nossa pessoa. Irmãos, nós somos pessoas difíceis de lidar, né? Mas Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fiel. E por causa do seu amor, da sua justiça e da sua fidelidade, Deus não desiste de nós, irmãos. Ainda com todas as nossas dificuldades, com todo o nosso ser problemático, ainda assim, irmãos, Deus olha para você e para mim e nos ama. E Ele continua cuidando de você e de mim. Então aqui Ele fala, né? Tu és fiel, ó Deus. Cada manhã à mercê. Irmãos, eu preciso dessa misericórdia. Porque são as misericórdias de Deus a causa de eu não ser consumido. E quando eu acordo pela manhã, eu posso invocar o Senhor. Com todos os problemas que eu sou, com todos os problemas que eu tenho, eu ainda posso invocar esse nome. E eu encontrar e achar misericórdia. Eu posso me achegar confiadamente junto ao trono da graça. E o Senhor pode me socorrer. Ó Senhor, pode socorrer você, né, irmãos? Estou falando de mim, mas, irmãos, o Senhor pode te socorrer. Em todas as suas dificuldades. Também o Senhor pode ser a sua alegria. E aí ele fala aqui, né? O que preciso, tens sempre provido. Às vezes o nosso coração é um pouco ingrato, né, irmãos? A gente reclama. Sim ou não, irmãos? A gente reclama. A gente reclama de tudo. É ou não é, irmãos? A gente reclama dos irmãos. Às vezes tem um coração de crítica. Irmãos, mas tudo que nós precisamos, até mesmo esse suporte, né? Suportar uns aos outros, que está ali em Efésios, em amor, até isso vem de Deus, irmãos, porque o meu amor e o seu amor é limitado. Mas até esse suporte para nós amarmos os irmãos, tudo vem de Deus. Então, irmãos, nós estamos aprendendo a não reclamar e olhar para as coisas boas, olhar para as coisas positivas de Deus. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Tem um coração assim, obrigado, Senhor, porque Tu és fiel a mim. O Senhor é fiel a você. Todos os dias nós encontramos a fidelidade do Senhor. Amém, irmãos? Senhor Jesus, vamos ser um povo alegre. Vamos viver em paz entre nós, com as pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Tudo, irmãos, para que nós sejamos felizes, alegres, tudo vem de Deus. E certamente Deus é fiel. E eu creio, irmãos, que Deus tem suprido isso para nós. É que às vezes o nosso coração está meio fechado, nosso coração está meio down. Senhor Jesus. Amém.
Mas a fidelidade e a justiça de Deus, irmãos. Ó Senhor Jesus. Tem um versículo que fala, né? Quão bom bendito é o povo que tem o Senhor como seu Deus, né? Irmãos, nós somos benditos. Sabe o que é bendito ou não? O que é bendito, irmãos? Felizes. Então, quero ver se hoje os irmãos não ficam com carinha triste, não, irmãos. Carinha feliz, hein? Amém, irmãos? Então, vamos falar um pouquinho da palavra. 1 João, epístola, né? Primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos ler juntos os versículos 8 a 10. Amém? Amém. Vamos ler? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar ler o versículo 9? Amém, irmãos? Vamos orar ler em pequenos grupos. Amém? Amém. Se confessarmos. Amém. 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 Graças ao Senhor. Bom, então, versículo 8, ele fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Veja só, irmãos, dizer que nós não temos pecado. Que tal, irmãos? Você pode dizer isso ou não? Eu não tenho nenhum pecado. Eu sou bonzinho. Quem aqui é bonzinho, levante a mão. Isso é o mesmo dizer que o pecado não habita em nós. Se você dizer que não está pecando e que não tem pecado, é o mesmo que dizer que o pecado não habita em você. Mas quando a gente vai no livro de Romanos, no capítulo 7, o que fala lá? O que diz lá, irmãos? Todos pecaram no capítulo 5, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler os versículos aqui, né? Vamos ver se eu acho aqui. Eu anotei esses versículos, né? Vamos ler aqui, Romanos capítulo 7 primeiro, né? Romanos capítulo 7, versículo 17. Os irmãos acharam? Vamos ler. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Amém. Então, irmãos, o pecado é uma pessoa. O pecado é personificado. O pecado tem nome. Eu não sei se tem sobrenome, mas nome tem. E ele fala aqui que o pecado habita nele. E habita onde? Na sua carne. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por quê? Você está incluído aqui? Ou não? Então se você pecou, o pecado está em você. Sabe por que nós pecamos, irmãos? Sabe por quê ou não? Porque o pecado é uma lei. Paulo fala em Romanos, no capítulo 7, que esse pecado é uma lei. E ele fala que essa lei fica guerreando em nós. Há uma lei mais forte que a lei do pecado, que é a lei do Espírito e da vida, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Mas uma lei, ela se cumpre.
Então, se o pecado é uma lei que está em nós, o resultado dessa lei na nossa vida são pecados. Eu não quero pecar, mas eu peco. Por quê? Porque existe uma lei na minha carne que me leva a pecar. Por outro lado, eu tenho uma outra lei, que é a lei do Espírito e da vida, que me livra da lei do pecado e da morte. A questão é para onde vai a minha mente. Romanos capítulo 8 fala, se eu pender a minha mente para a carne, é zebra. É problema, é morte. Mas se eu pender para o Espírito, é vida e paz. Então veja, irmãos, há um conflito em nós. Há um conflito especialmente na nossa alma. A nossa alma, irmãos, é o Senhor Jesus, né? É que Deus fez a alma, né? Então se Deus fez a alma, Deus quer usar a sua alma. Mas, irmãos, a nossa alma é um problema. Há um conflito nela, porque essas duas leis, elas estão guerreando. Uma é do espírito, a outra é da carne. E essa luta acontece na nossa mente, na nossa alma. E Paulo fala, eu sou um desventurado, porque eu não quero pecar. Talvez seja essa a sua experiência também. Quem aqui quer pecar? Ninguém quer pecar. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Você sabe que ali em Mateus, ali naqueles 3 primeiros capítulos, né, quando o Senhor fala sobre os mandamentos de Deus, o Senhor eleva os mandamentos ao pensamento. Porque os mandamentos no Antigo Testamento eram atos praticados de forma exterior. Mas o Senhor Jesus veio como homem, e o Senhor entendeu que o nosso problema é a mente. A carne faz o que a sua mente manda. A sua mente, a sua carne, o seu corpo não faz nada que a sua mente não queira. Se você falar para o braço, não levante, ele não levanta. Mas se você falar para ele, levante, ele levanta. Então, quando você tem uma atitude, falar alguma coisa que magoa, ou que fere, ou que é um pecado, isso passou pela sua mente. Irmãos, dificilmente você vai fazer alguma coisa que não passou pela sua mente. Dificilmente você vai falar alguma coisa que não passa na sua mente o que você não pensou. Mas quando você fala, e o Senhor Jesus fala, se você disser tolo para um irmão, você já pecou. Você matou. Percebe, irmãos? Então, se já é difícil praticar os mandamentos na carne, porque é impossível, porque a carne estava enferma, e a carne é enferma, irmãos, o caminho é ao Espírito. Somente pelo Espírito nós podemos vencer. O apóstolo Pedro fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é a maneira de resistir? É no Espírito. Porque há o Espírito da vida que nos liberta desse problema. Mas eu preciso viver e andar no Espírito, como Paulo fala nos Gálatas, andai no Espírito. Amém, irmãos? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando ali em Hebreus, no capítulo 10, fala que o Senhor abriu para nós um novo e vivo caminho, esse novo e vivo caminho é por causa dessa nossa condição. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. E a verdade não está em mim, porque eu sou um pecador. Eu recebi graça, eu sou um pecador. Tem um hino que a gente canta, sou um pecador que graça ganhou. Então se eu falar assim, eu não tenho pecado. Irmãos, se Deus falou que você é um pecador, se você disser que não é um pecador, isso é como blasfemar contra Deus. Teve um personagem, é você querer se equiparar a Deus, porque Deus não tem pecado. Deus é luz. E você dizer que não tem nenhum pecado é dizer que você é como Deus. E teve um personagem que teve esse mesmo sentimento. Quem foi esse? Esse aí foi lançado para fora. Esse está condenado ao lago de fogo. E aí ele fala aqui, né? Se você disser que não tem pecado, é o quê? Você é mentiroso. E a verdade, você está se enganando. E a verdade não está... Aquela época dos apóstolos, já no primeiro século, muitas coisas começaram a entrar na igreja. Há uma palavra chamada sincretismo. O que é um sincretismo? É associar coisas, trazer coisas da cultura
para que você consiga alcançar pessoas para aquilo que você quer. Então, houve um chamado sincretismo religioso. E por onde as pessoas andavam, eles traziam os seus costumes para dentro, a fim de que essas pessoas pudessem vir para dentro. Isso é um engano, irmãos. A verdade é Deus. Tudo mais não é verdade. Então, muitas coisas como o gnosticismo, eles começaram a entrar, são filosofias, começaram a entrar na igreja. E essas pessoas influenciavam os irmãos e desviavam os irmãos do caminho, desencaminhavam os irmãos. O gnosticismo, esses dias eu vi um grupo aí que aconteceu um negócio aí, que foram fazer alguma coisa aí, oxa, isso está parecendo gnosticismo. O gnosticismo é dizer que você consegue transcender, você se aprofunda no conhecimento e de repente você tem uma intuição iluminista que leva você na comunhão com Deus. Que tal, irmãos? Só há um caminho para Deus. Quem é o caminho? É o Senhor Jesus. Então, esse gnosticismo, essas coisas, olha, irmãos, isso aconteceu naquela época. E outras tantas coisas entraram na igreja e que contaminavam os irmãos e desencaminhavam os irmãos. E o apóstolo João, já lá nos anos 90, veja, irmãos, lá nos anos 90 o problema continuava. E hoje continua também, irmãos. E eu quero dizer que hoje é muito pior as consequências disso do que foi talvez naquela época, porque não tinha celular, não tinha telefone, não tinha televisão. Viajar, você tinha que andar a pé. Então, hoje, irmão, você pega o seu celular, você liga o seu celular, tem tanta gente falando tanta coisa. E o pior é que às vezes nós corremos o risco de acreditar nisso. Então as filosofias estão aí, irmãos. O gnosticismo está aí, os agnósticos estão aí também, e outras tantas coisas filosóficas que entram na sua mente. Basta você ligar o seu celular. E isso vai te influenciar, pode te influenciar e te desencaminhar. Amém, irmãos? Então, por isso que ele fala que se você fala que você não tem pecado, é você que como esses gnosticistas aqui, que eles achavam que era pelo conhecimento, pelo saber, que é algo que transcendia, e você, pelo um ato, você tinha uma comunhão com Deus. Irmãos, só há um caminho para termos comunhão com Deus. Amém, irmãos? Não creiam nessas coisas. Não ouçam essas coisas. Não compartilhem essas coisas. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui, essa palavra verdade, né? Ela aparece aqui de novo. E o apóstolo João, irmãos, ele estava inoculando, falando para os irmãos, mostrando para os irmãos, vacinando os irmãos contra essas heresias que estavam causando dano à igreja. E nós também, irmãos, como irmãos e como fiéis a Deus, nós precisamos estar sempre inoculando, compartilhando, falando com os irmãos a verdade, inoculando a palavra de Deus, a verdade de Deus. Amém, irmãos? Nós somos os pastores, todos nós somos pastores. Todos nós somos responsáveis pelos irmãos. Os irmãos responsáveis. Irmão, você viu? Alguém aqui é irresponsável? Se você não é um irresponsável, você também é um responsável. Você também, entende, irmãos? Não estamos falando aqui de posição, de ordem, nós estamos falando de funções. Vocês também cuidam dos irmãos. Vocês também devem visitar os irmãos, ter comunhão com os irmãos positivamente. Não é para fazer reunião para falar mal dos outros, mas é para falar de Deus, irmãos. Para falar sobre a verdade. Se reúna sempre porque é melhor. Amém, irmãos? Nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui na primeira epístola de João, né, fala que Deus é luz. Amém? Vamos ver aqui. Que versículo que é? 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 1. Amém. Versículo? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o
sangue... eu estou lendo o 7, né? Tem o 5 aqui também. Desculpe, irmãos. Ora, desculpe, viu, irmãos? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que é esta. Qual que é, irmãos? E não a ele? Aí o versículo 7 ele fala sobre o nosso andar. Mas se Deus é luz, e se nós andamos na luz, Paulo pergunta, que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há, irmãos? Nenhuma. Se as coisas são das trevas, nós que somos da luz, não podemos ter comunhão com as trevas. Não é possível, porque são coisas opostas. Mas se nós temos comunhão com as coisas das trevas, é porque nós não estamos andando na luz. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, né? Irmãos, não fiquem tristes, não fiquem preocupados, nem cabisbaixos, porque essa é a palavra de Deus e é para nos advertir. É para mostrar que nós temos um caminho. O Senhor é o nosso caminho. Amém, irmãos? Aleluia. O pecado, irmãos, ele interrompe a nossa comunhão com Deus, né? Então é esse versículo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que não é possível ter comunhão com as trevas. E o que acontece quando nós pecamos? Há uma ofensa, irmãos. E quando há uma ofensa contra Deus, a nossa comunhão com Deus é interrompida. Porque a nossa consciência, ela perde a pureza. Há uma mancha na nossa consciência. E aí essa relação com Deus, essa comunhão com Deus, ela é interrompida. E como é que a gente sai dessa situação? O Senhor dá então para nós esse caminho. Qual é o caminho? É confessar. Irmãos, a verdade, essa palavra que o Tito compartilhou a semana passada, né, é aletheia, né? E essa palavra, ela é falada mais de 100 vezes no Novo Testamento. E em cada versículo ela tem uma aplicação da verdade. O que é a verdade dentro daquele versículo? Então eu peguei uns exemplos aqui. Por exemplo, o significado, né? João 14:6. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade aqui denota a realidade divina de Cristo, que é a verdade. Que palavra é essa? Aletheia. Romanos 15:8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos vossos pais. Verdade aqui, a palavra aletheia aqui, ela está relacionada ao significado dela é a fidelidade de Deus. E aqui, 1 João capítulo 1, versículo 6, ele fala, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa verdade aqui denota a realidade de Deus revelada em seu aspecto da luz divina. E nesse versículo 8 que nós estamos lendo, que está dentro do encargo da mensagem de hoje, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui a verdade indica especialmente a nossa condição pecaminosa depois da regeneração, sob o iluminar da luz divina e a nossa comunhão com Deus. Então alguns podem dizer, eu fui regenerado e não peco mais. Isso é verdade? É? É claro que não. Ué, você não é regenerado? E você tem pecado? Bom, então o pecado continua, você continua pecando, porque a natureza do pecado está em nós. Percebe, irmãos? A pessoa vai dizer, eu sou santo agora. Eu estou santificado, eu fui regenerado. Eu não peco mais. Mas claro que peca, irmãos. Há uma lei dentro de nós que nos leva a pecar. Por isso nós não podemos dizer que mesmo depois de regenerado nós não pecamos. Porque isso quer dizer que a verdade não está em nós. Amém, irmãos? Aí versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa confessar? Eu, quando era criança, ia muito no confessionário lá, né? Puxa vida. Qual que era o pecado? Eu tinha 8 anos. Briguei com meu pai, briguei com a minha mãe. Um dia o personagem lá falou para mim, viu, vai embora, você não tem pecado. Todo dia você vem aqui falar a mesma coisa. É o que eu tinha, irmãos. Minha família
frequentava e eu cria naquilo, né? Tá certo, irmãos? Então, eu estava buscando Deus da maneira que eu aprendi, né? E a confissão era uma questão, né? E aí eu ia lá, falava pro Deus, vai embora daqui. Acho que ele já me conhecia de carteirinha, né? Mas eu tinha o desejo de confessar meus pecados. Embora briguei com meu pai, com a minha mãe, briguei com a minha irmã, né? É os pecados que eu conhecia. Ó Senhor Jesus. Mas a palavra confessar, a palavra, ela é homologeu, né? Dizer a mesma coisa que outro. Isto é, concordar com, consentir, conceder, não rejeitar. Significa falar sobre o pecado nesse versículo a mesma coisa que Deus fala. Reconhecer sua perspectiva sobre o pecado. Qual é a perspectiva de Deus no nosso pecado? É o versículo 7. Se você andar na luz. Essa é a perspectiva de Deus. Qual é a nossa perspectiva sobre o pecado? É o versículo 9. Eu quero confessar. Porque Ele é fiel e justo. Então Deus olha para nós e fala, você tem que andar na luz. Se você andar na luz, está tudo resolvido. A nossa perspectiva é o seguinte, mas se eu pecar, certo? Eu quero confessar. Porque o Senhor é fiel e justo. Então isso é confessar, irmãos. É estar alinhado com a palavra de Deus, com o sentimento de Deus, com aquilo que Deus pensa com relação ao pecado. Amém, irmãos? Amém. Então é confessar a mesma coisa. A contínua confissão de pecado é um indicativo da salvação genuína. Irmãos, confessar. Quem aqui precisa confessar só uma vez por semana? Resolve tudo os seus problemas uma vez por semana? Uma vez por mês? Quantas vezes por dia, então? Se você está sempre confessando, significa que o Espírito toca em você. Você está mostrando que a sua salvação é genuína. Porque aquela unção que nós vimos ontem, ela está se movendo dentro de você. E ela está falando para você, pecou. Aí você fala, não pequei não, você pecou. Aí, é verdade. O que eu pequei? Meus irmãos, o que eu fiz de errado? Você pecou. Aí você começa, Senhor, é verdade, eu pequei mesmo. Eu preciso confessar o meu pecado. Irmãos, confessar o pecado é uma libertação, porque Deus pode te perdoar. Amém, irmãos? Ele é fiel, Ele é justo. Se você confessar, Ele te perdoa. Mas isso não é um incentivo para você viver pecando também, tá certo, irmãos? Então eu vou pecar. Paulo fala, que diremos, pois, então, né? Se é pela graça, então podemos pecar deliberadamente? Não, irmãos. Nós precisamos andar na luz, viver na luz, viver na palavra de Deus. Senhor Jesus. Então, quando os verdadeiros cristãos pecam, eles necessitam da experiência do perdão de Deus. Vamos ler Salmo 103, versículos 2 e 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Dá para fazer um sorriso para esse versículo, irmãos? Que bom, né? Deus é fiel. Às vezes vem com correção, né? O Senhor disciplina aqueles que amam. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Amém, irmãos? Amém. É bom confessar ou não? Mas o Senhor vai me corrigir. Graças a Deus, irmãos, o Senhor nos corrige hoje, para que naquele dia a gente seja aprovado. O Senhor quer que nós sejamos encontrados diante dele em pé, irmãos. Não, veja bem, Senhor. Isso, veja bem, Senhor, afinal de contas. Aí o Senhor olha para você e fala, não sei quem você é. Mas Senhor.
Mas como, Senhor? Você fez o que eu queria? Não, mas veja bem. Mas você fez ou não fez? Ah, mas veja bem. Não é essa a resposta, né, irmãos? Não fiz, Senhor. Então, como se quer que eu te conheça? Você andou na luz? Você andou na verdade? Você andou no Espírito? Você buscou a palavra? Você ama a palavra? Você ama as reuniões? Você ama a igreja? Você vive a vida da igreja? Você se reúne com os irmãos? Essa é a vontade de Deus, irmãos. Amém. Amém, irmão? É ou não é? É isso, irmãos. Aí você chega diante de Deus, eu fui visitar o irmão, você não precisa explicar nada, irmãos, Deus sabe tudo. Deus é luz. Chegou lá, pumba, ilumina. Tudo que for pretinho na sua vida ali é problema. Se for muito pretinho, Deus vai falar, não te conheço. Mas se você passou uma borracha na confissão e pediu perdão para Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Irmãos, não se reunir é pecado. Saibam disso, irmãos. Eu sempre falo isso, porque às vezes a gente troca a reunião por qualquer outra coisa. Saiba que não se reunir é pecado. Não adianta você confessar e fazer de novo na semana seguinte, confessar de novo e fazer a seguinte, porque isso não é verdade no seu coração. Isso não significa arrependimento. Confissão leva você a arrepender-se, mas se você não se arrependeu, você não mudou de direção, não mudou de caminho, continua fazendo as mesmas coisas, irmãos, a sua confissão não tem validade, porque ela não foi genuína. Ela tentou beneficiar a sua própria alma, mas Deus quer trabalhar na sua vida, no seu espírito. Amém, amém, irmãos? Nós precisamos andar na verdade. Amém. O Senhor é fiel, mas Ele também é justo. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Bom, então, na sua fidelidade, né? Nós podemos ver o caráter de Deus. E a forma que Deus julga todas as coisas. Ele vem com a luz e mostra. O resto é com a gente. Veio a luz, estampou seu problema, é com você. Você vai se arrepender? Então, é mediante a fé pessoal no sacrifício redentor de Cristo, que se arrependem de seus pecados e recebem a graça da promessa de Deus e que Deus firmou com os seus. Então, irmãos, não é por conversa, é por fé. Eu creio, eu tenho o sangue de Cristo. Nós cantamos vários hinos sobre isso, né, irmãos? Sobre o sangue de Cristo, a obra redentora do Senhor. Sabe, irmãos, a reunião do Partir do Pão, ela devia ser uma das reuniões mais concorridas. Porque foi a única coisa que o Senhor pediu para nós nos lembrarmos. Eu fico imaginando aquela cena naquela mesa, o Senhor pegar o pão e partir o pão. Isto é o meu corpo. Irmãos, nós estamos aqui celebrando esse momento. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que eu vou derramar por vocês. E o Senhor pediu que nós nos lembrássemos disso. Mas eu troco a reunião do Partir do Pão por outras coisas. Onde é que está o meu coração, irmãos? Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ter uma direção com Deus. Percebe, irmãos? Números, capítulo 23, versículo 19. Fala que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Tendo porventura Ele prometido, não fará? Fará ou não, irmãos? Ele prometeu Cristo, Ele deu Cristo para nós. Irmãos, foi uma tarefa difícil. Ele deu o seu Filho. E nós ainda éramos pecadores. Irmãos, isso é amor. Não é amar o seu amigo, mas Deus amou os seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus não hesitou. Deus não recuou. Ele foi onde você e eu estávamos. Ele foi à cruz. Ele derramou seu sangue. E é isso que nós comemoramos e nos alegramos quando participamos dessa mesa, porque nós estamos na comunhão íntima com Deus, com o Senhor Jesus, naquela comunhão que Ele teve ali antes dele ser sacrificado. Diante dessa mesa santa, onde o Senhor fala com você, eu estou dando a minha vida por você. Você está contente com isso? Isso alegra o seu coração? Fazer isso em memória de mim. Amém, irmãos? Ao Senhor Jesus.
Josué, né? Fala que nenhuma promessa que o Senhor fez, das boas palavras que o Senhor falou, nenhuma delas falhou. Deus não falhou com você, irmãos. Se você está aqui, se você recebeu o Senhor, não é por acaso. Deus não falhou com você, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você já estava no coração de Deus, e no tempo o Senhor te chamou. O Senhor veio atrás de você. Ele teve que convencer você a receber Ele, porque é o Espírito que convence o nosso pecado. E aí o Espírito veio e trabalhou, às vezes anos na nossa vida, até que um dia nós clamamos pelo Senhor. Isso é a obra de Deus, irmãos, é a fidelidade de Deus. Vamos ler Malaquias, capítulo 7, versículo 18. Malaquias não, é Miqueias, né? Estou no versículo errado aqui. É Miqueias, capítulo 7. Cadê o Miqueias? Está aí, Miqueias? Miqueias! Miqueias ali. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Isso, irmãos, se cumpre em nós hoje. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então, ainda há pecado, né? E a nossa necessidade, quando pecamos, é confessar. Sempre que pecamos, irmãos, precisamos confessar. Então Deus é fiel à sua palavra para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero ler alguns versículos então sobre a questão do perdoar, né? 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Efésios capítulo 1, versículo 13. Amém? Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui tem a palavra verdade. Atos 10, 43. O Senhor, irmãos, é fiel à sua palavra. Atos 10, 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe. Quando você creu no Senhor, tudo aquele seu passado foi perdoado. Que bom, né, irmãos? Às vezes o nosso passado é meio perigoso, mas se você creu no Senhor, o Senhor fala: dos teus pecados jamais me lembrarei. Mas, irmãos, lembre-se que ainda nós pecamos e nós precisamos confessar os nossos pecados. Mateus 26, 28 fala sobre o sangue, né? Mateus 26, 28 é exatamente sobre a ceia do Senhor, né? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos para a remissão. Romanos 3, 21, 26. Amém. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Quem fez isso, irmãos? Foi algum gnóstico que ficou lá, Deus?
Amém. E purificai de toda a injustiça, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a parte A, fala que todo pecado é uma injustiça. E toda injustiça é um pecado. Sempre que pecamos, cometemos uma ofensa. Essa ofensa torna-se uma mancha em nossa conduta e essa mancha é a injustiça. Se pecarmos diante de Deus com relação a Deus, esses pecados são ofensas. Mas com relação a nós, eles são manchas de injustiça. Então, por um lado, Deus perdoa os nossos pecados, nossas ofensas. Por outro, Deus lava as marcas, a mancha da nossa injustiça. Então, veja, irmãos, pratiquei um pecado, é uma ofensa contra Deus. Pecado é ofensa contra Deus. E fica uma mancha em nós. Porque pecar é uma injustiça. Pecado e injustiça são sinônimos. Eu pequei, eu tenho uma injustiça como mancha em mim. Quando você confessa, Deus perdoa o seu pecado. Mas ainda tem uma mancha. A injustiça que você praticou, ela ainda está lá. Ela pode ferir a sua consciência. O que Deus faz? Deus purifica toda a injustiça. Às vezes a gente olha apenas para a questão dos perdão dos pecados, né? Mas, irmãos, Deus é completo. Deus também nos purifica de toda injustiça. Eu lembro quando fala essa questão, né, de injustiça e tudo mais, eu lembro de Tito, né? De purificar, eu lembro de Tito, né, ali no capítulo, quando ele fala que é o lavar renovador, regenerador e renovador do Espírito. Então, o Senhor vem e nos limpa. Amém, irmãos? Tira toda a mancha. Porque o Senhor quer apresentar a sua igreja gloriosa. Não é isso que Paulo fala? Igreja sem mácula, sem defeito, sem ruga. Amém, irmãos? Você confessa a Deus, é algo em seu coração ali que pesa, o Senhor vem e lava isso tudo, irmãos. E limpa você. Para que não haja nenhuma ruguinha no seu rosto. Nenhum cabelinho branco mais aparecendo. Amém? Deus é bom, irmãos. Deus é justo, Deus é fiel. Ó Senhor Jesus, o perdão de Deus e sua purificação, ambos são necessários para a restauração da nossa comunhão com Ele. Caso tenha sido quebrada, né? Se eu pequei, minha comunhão com Deus está interrompida. De modo que o desfrutemos em comunhão ininterrupta, com boa consciência, livre de ofensas. Paulo fala isso, né? O intuito da presente admoestação, é isso que ele fala, admoestação, visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa. Então, o Senhor hoje está nos admoestando com relação à confissão. Por um lado, Deus é fiel e justo. Por outro lado, tem a nossa atitude de confessar, de nos unirmos a Deus e vermos como Deus vê a nossa situação. Amém, irmãos? Eu peguei uma frase, né? Segundo diz ali o autor que transcreveu essa frase é antiga. E ele fala ali que são dos pais, dos heróis da fé, dos pais da fé e tal. Eu não sei, porque eu não fui pesquisar lá, mas eu li isso num texto, uma nota de rodapé numa versão. Ele fala: santo não é a pessoa que não se suja, ou que não peca, mas é aquele que sempre se lava nas águas do perdão de Deus. Bom, né, irmãos? Eu achei ótima essa frase, né? Porque Deus é fiel. Ó Senhor Jesus, versículo 10. Primeira epístola, versículo 10. Terminando aqui, né? Primeira epístola, versículo 10. Se confessarmos os nossos pecados, né? Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Irmãos, é aquilo que eu falei no começo, né? Se você disser que você não tem pecado, você está fazendo Deus mentiroso. É questionável a sua fé, né? Porque se você crê em Deus, tudo que Deus fala você aceita como verdade, né? Mas se você duvida da verdade, se você não crê nisso, a gente precisa ver sua fé, né? Se de fato você se converteu na fé, né? Amém, irmãos? Bom, então eu quero concluir com alguns versículos desse capítulo aqui para a gente terminar, né? Ó Senhor Jesus, se Deus fala aqui que nós somos pecadores, irmãos, nós somos mesmo. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a
verdade. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos mentimos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em... Mas, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, mas se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos aqui, né? Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Para concluir aqui, eu queria ler esses versículos com os irmãos, que falam sobre a fidelidade e também falam sobre Deus ser justo. Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amém. Salmo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é... Tu és fiel a Deus, fiel a mim. Ó Senhor Jesus, né? Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. E o que mais, irmãos? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Salmo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Deus é fiel. Deus é justo. Nós temos a justiça e a fidelidade de Deus. Pecamos? Sim. Mas, se confessarmos os nossos pecados, esse Deus fiel, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E não só isso, também para purificar de toda a injustiça. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Eu paro aqui, irmãos. Aleluia. Amém. Alô. Ó Senhor Jesus. Não, Senhor, muito. Ó Senhor Jesus. Antigamente, antes de vir para a vida da igreja, eu me sentia assim, religioso e também não participava muito. E o pecado já tinha sido limpado já.
É uma ideia que existe em religiões. Que você já foi lavado pelo sangue, já foi batizado, então você não peca mais, você é só andar justamente de uma maneira lá, que você, de repente, você coloca... Assim, você inventa uma pessoa em você e fala, não sou pecador. Eu não peco mais, eu estou limpo. Ó Senhor Jesus. Mas quando você anda na luz da palavra, na luz da igreja, vê esse mover de Cristo de dentro para fora, aí você tem que se arrepender. Aí você tem que confessar. Louvado seja o Senhor pela luz da palavra, pelo amor e pela fidelidade que Ele é. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando uma pessoa vai para a justiça, né, comum aí, dos homens, vai perante um juiz, e ele confessa o crime dele, ele confessa a injustiça, ele vai ser condenado. Não precisa nem de testemunha, né? Confessou, periga já sair algemado e ir direto para papudo algemado, né? Porque ele confessou o crime dele. Então, realmente, Deus é maravilhoso. Deus é diferente dos homens, né? Na justiça comum, se você vai e você confessa o seu crime, você é condenado. Mas aqui, Ele é fiel e justo para perdoar. Graças ao Senhor, irmãos. Por isso que o caminho realmente é confessar. Porque a justiça dele não é condenar. A justiça dele é perdoar. Amém. Amém. Aleluia. Enquanto o irmão compartilhava, eu lembrei de alguém que sempre lembramos, né? O rei Davi, que teve muitas falhas, mas ele era segundo o coração de Deus. Ele sentia o pecado na vida dele, ele confessava. E isso mostra, irmãos, que agrada a Deus confessar nossos pecados, né? Romanos 3:23, devia ser decor, mas a gente gosta de ler, né? Fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não tem justificativa. Às vezes a gente tenta justificar para o Senhor por que pecamos. Senhor, eu pequei porque o irmão lá olhou feio para mim, né? E aí eu não maltratei ele mesmo, porque ele merecia, né? Por exemplo, Marcílio, quanto você tem de altura, Marcílio? Quase 2 metros, né? Aí eu chego na reunião, ele está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Ele não me vê e eu falo, pronto, né? O irmão não olhou para mim. Mas para olhar tem que olhar para baixo. E eu tenho que olhar para cima, né? Eu estou dando uma ilustração, irmãos, porque às vezes, do nada, nós pecamos. Nós pensamos mal dos outros, julgamos e condenamos, né? Então, quem somos nós? Perfeitos? Né? Como o Senhor falou, quem não tem pecado aqui? Né? Essa pergunta a gente faz, mas para cada um de nós. Atire a primeira pedra. Então, Senhor Jesus. Eu lembrei também de Romanos 8:1. Né? Então, se nós confessamos os pecados, nós somos justificados, como foi compartilhado. Mas como eu posso prosseguir? Romanos 8:1 fala, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós temos que permanecer em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, não somos nada. Nós precisamos confessar e depender do Espírito que está em nós. Para prosseguir na vida cristã, podemos vencer, ser vencedores, mas nós temos que reconhecer que somos frágeis, somos pecadores, né? Precisamos invocar o Senhor, nos esvaziar, nos arrepender e aplicar esse sangue eficaz. Amém. Que mensagem difícil, hein? Senhor Jesus.
quando fala em pecado, né, no começo da mensagem eu estava como o Adilson falou, não é para mim agora, né? Eu estava um pouco com a minha mente distraída, mas o Senhor ele fala o que nós realmente precisamos ouvir. E eu estava comentando com o Raul que eu justamente orei durante a semana para o Senhor falar comigo. E o Senhor falou comigo. Eu não sei como foi para você, mas no decorrer da mensagem o Senhor foi me iluminando e me veio um versículo à mente enquanto o Adilson falava, e durante toda a mensagem não saiu da minha mente esse versículo. Eu vou ler para os irmãos, eu vou ler na versão linguagem de hoje, que é mais fácil de entender, é Efésios 4, 26 a 32. Eu estou até tremendo, assim, porque quando o Senhor fala, realmente, a gente vê como é importante vir para a reunião, como é importante ouvir a palavra, porque Ele sempre tem alguma coisa direcionada especificadamente para nós, né? Fala assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, que é irai-vos, mas não pequeis, né? O versículo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritarias, insultos, maldades. Quem é mãe, principalmente, vai entender. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Como eu falei, né, principalmente depois da maternidade, como os pecados vão ficando cada vez mais aflorados. E a gente tem pessoas ali que são... a gente é um espelho para eles, né? São pessoas que estão ali olhando, as crianças olhando para nós, vendo tudo que a gente faz, a forma como a gente fala, como a gente age. Realmente é muito difícil, né? Porque a gente tem as nossas correrias do dia. Como o Adilson falou, a gente não quer pecar, mas o pecado está em nós. Só que graças a Deus por essa palavra que vem encorajar, né? Não é para expor, não é para dizer que a gente não é nada, não presta, que não tem jeito, muito pelo contrário. Eu comecei assim, super, né, agoniada, meu Deus do céu, realmente essa palavra é para mim, mas ele veio trazer um conforto no final, né? De que se nós confessarmos, o Senhor, Ele é fiel para nos ajudar. E Ele realmente nos ajuda, né? Quando a gente vem para a reunião e ouve uma palavra dessa, a gente começa a semana com a sensação de que eu preciso mudar, eu preciso melhorar, e há um caminho para mim. Então, não é só para expor, né? Não é só pecado, pecado. Eu fiquei realmente, nossa, ai, pecado, meu Deus, eu quero ir embora, eu não quero mais ouvir. Mas realmente o Senhor, Ele traz uma solução, né? Ele diz o que está acontecendo, mas Ele diz o que nós precisamos fazer. E o que nós precisamos fazer é realmente nos apegar a Ele, orar, colocar Ele no nosso dia, né, desde o começo do dia, e confiar de que Ele é fiel para nos perdoar e Ele é fiel para nos mudar. Então, que nós, né, possamos começar a semana encorajados. Eu não sei se em algum, né, desses versículos, nesse versículo que eu li, se em alguma coisa te encaixou, porque às vezes a gente fica mesmo, eu não faço nada grave, mas só de ficar com raiva, né? Irai-vos, mas não pequeis. É isso que eu quero levar para essa semana, que em qualquer momento que eu tiver perto de pecar, que eu possa me aproximar do Senhor para que Ele me ajude. Amém. Amém, irmãos. Também estava lembrando do Salmo 32, né? É bom ler o Salmo 32 todo, mas ele diz sobre quando se perdoa, os ossos não envelhecem. Então, para não envelhecer os ossos, e também para prosperar. Então, há uma promessa de Deus. Prosperar, não envelhecer. E também, em 1 Coríntios, do 2 ao 10, ele fala... O 10, ele fala assim, para que Satanás não alcance vantagem, tem que perdoar. Senão, Satanás alcança vantagem. E o 2:2 fala assim...
para não haver excessiva tristeza, porque o pecado, ele traz muita tristeza. Então, para não haver excessiva tristeza, assim como José, né? Ele perdoou os irmãos, isso faz a gente sempre lembrar. E ainda ele consolou. Os irmãos não se perdoavam, mas ainda ele consolou. Amém, irmãos. E eu quero aproveitar, pedir licença, porque eu vou falar um pouquinho também da palavra de ontem. Ontem eu fui muito tocada na reunião, com relação ao alcance da unção. Eu fiquei pensando muito nessa palavra, e de ontem para hoje continuei pensando nessa palavra, né? Eu tive contato com uma irmã de fora, e ela falou, a reunião, não conseguimos visualizar a reunião na sexta-feira, não consegui participar aqui com meu marido. Aí eu pensei mais ainda na palavra alcance, porque tem algumas coisas que têm um alcance enorme, mas elas são tolhidas, elas são interceptadas, quebradas por algumas coisas, como uma instabilidade climática ou outras tantas coisas. Mas a unção dele permanece em nós. E eu queria me levantar e ter vindo, mas onde eu estava tão cansada que eu fiquei desde as 6 da manhã até o final do dia preparando aulas. E eu fiquei extremamente cansada. E eu fiquei lá, não quis compartilhar. Mas hoje eu preciso falar, irmãos, porque a palavra de ontem ela está totalmente ligada com a palavra de hoje. Porque o que nos leva a perceber quando nós pisamos 1 centímetro ali fora do trilho? É a unção que permanece em nós. É a unção que faz nos retornar e faz nos arrepender diante do Senhor. Então, louvado seja o Senhor. O irmão Jamil deu o exemplo. Confessa, já vai preso. Mas nós confessamos, nós somos libertos por causa da obra redentora do nosso Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Amém. Senhor Jesus, irmãos, essa palavra é para nós. Os irmãos estão falando, João falou aqui e escreveu essa carta para os salvos, pessoas que já tinham o Senhor. Então essa palavra é para nós. Não tem outra pessoa que pode ouvir essa palavra e praticar essa palavra. Essa palavra é para nós. No passado, eu achei interessante o Adilson falando, né? Quando a gente ia se confessar com aquele personagem, né? Tinha um personagem ali que nos recebiam e queria que você confessasse. Mas nós éramos ignorantes, irmãos. Nós não sabíamos o que era pecado. Porque eu sempre achei, né? Quando eu não tinha o Senhor, que eu não tinha pecado. Eu não era uma pessoa que roubava, que matava, eu não traía minha esposa, né? Eu vivia certinho, então eu não era um pecador, mas eu era ignorante. Porque aqui agora que eu recebi o Senhor, né? Que eu tenho o Senhor, fala que se eu falar que eu não tenho pecado, já estou pecando. Senhor Jesus, irmãos, que palavra maravilhosa, né? Eu tenho que confessar os meus pecados, e eu vejo que o Senhor, Ele é rápido, né? Às vezes a gente está em comunhão com o irmão, às vezes eu tenho comunhão com a minha esposa lá, né? A gente está falando, e a gente começa a falar de certo irmão lá, você viu aquele irmão? Por que aquele irmão é assim? O Senhor já vem na hora, né? Tá pecando. Você está pecando, você está matando o irmão, você está falando mal do irmão. Aí na hora, irmão, não tem como, a gente tem que confessar, né? Graças ao Senhor que a gente tem esse caminho. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele é justo, irmãos. Uma vez nós estávamos tendo uma palavra lá na Parev, né, Milton? O Alexandre estava falando assim, a respeito de Deus, que Deus é bom. Uma pessoa levantou lá e falou assim: como que eu posso crer numa pessoa que é rude, que é maldosa, né? Ela é rigorosa demais? Aí o Alexandre falou assim: não, o nosso Deus não é ruim, o nosso Deus não é bravo, o nosso Deus é fiel e justo. Senhor Jesus, irmãos, então quando eu vou diante de Deus e eu confesso os meus pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo e Ele pode perdoar os meus pecados. Senhor Jesus, que eu possa praticar essa palavra, irmãos, que nós possamos praticar essa palavra, quando a luz vier até nós, nós possamos na hora, irmãos, nos arrepender,
pedir o sangue do Senhor, Ele vai nos purificar. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. O irmão disse agora há pouco que se nós dissermos que nós não cometemos pecado, é algo grave, não é isso? E pior ainda, como o irmão leu agora há pouco, se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a Bíblia é clara em dizer que seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então a situação é o contrário aqui. Mas se nós dissermos, não, eu não peco, não. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso, irmão. E Ele disse que nós pecamos. Então essa mensagem, eu fiz um resumo em 4 palavras. Fidelidade, justiça, confissão e iluminação. O dedo não para. Iluminação, pronto. Iluminação. Deus é fiel, irmãos. Valmir, a coisa está difícil, o dedo não obedece. Deus é fiel. Deus também é justo. Deus é fiel na sua palavra. E é justo no sangue do seu Filho quando nós confessamos os nossos pecados. Eu estava lembrando, sabe do quê? Ainda em Salmo, viu, Alexandre? A irmã Semília me leu alguma coisa aqui, eu achei interessante. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O Romito falou na sexta-feira que o pecado antes era coberto, mas hoje o sangue de Cristo removeu o nosso pecado. E o verso 3, quando a gente cala os pecados, os nossos olhos, nossos ossos se envelhecem, irmãos. É terrível. O versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E no capítulo 34, versículo 5 diz, contemplai-o, e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame, ou vergonha, ou então ignomínia. Irmãos, quantas vezes nós não queremos confessar? Embora sendo iluminados, como aqueles judeus lá, né, em João capítulo 8, mas a mulher confessou, e ela ganhou a luz da vida. Então, irmãos, o Senhor é fiel. Se nós confessarmos, Ele vai perdoar, porque Ele tem que ser fiel na sua palavra. Mas tem que ser uma confissão genuína, uma confissão cabal, uma confissão sincera. Às vezes a gente confessa a minha boca, né? Senhor, me perdoa, quer dizer, Senhor, me perdoa no pacote. Sabe aquele pacote? Faz um monte de coisa. Senhor, me perdoa, mas cada pecado tem um nome também. Senhor, me perdoa porque naquele dia eu pensei mal da Deisiane. Estou dando nome ao pecado. Aquele dia, Senhor, eu falei algo grosseiro para o Valdinei. Certo? Então, irmão, nós temos que dar nome ao pecado. O pecado tem que ser confessado cabalmente, um por um. E Deus é fiel. Deus é fiel, porque Ele é justo. E porque Ele é justo, irmão, nós podemos confessar os nossos pecados. E Ele, como luz, e nele não há treva nenhuma, realmente Ele vai confessar, porque a luz dEle ilumina-nos. Então nós confessamos os nossos pecados, e não apenas nossos pecados são cobertos, mas são removidos no sangue de Jesus, seu Filho. Amém. Essa palavra pecado ainda está no dicionário ou não? Existe pecado no dicionário? Muitas vezes o pecado, irmãos, foi para muitos, certas coisas já não são mais pecado. Já repararam? Tem certas coisas para a sociedade em geral que isso aqui não é pecado. Falar mentira não é pecado, adultério não é pecado, fornicação não é pecado. Então, muita coisa se banalizou, mas o pecado é pecado. Por isso é importante essa palavra, confessar.
Confessar, reconhecer, isso é pecado. Eu pequei, eu cometi esse pecado. A palavra é homologel, né? Homologel. Lá na Justiça de Trabalho fala de homologação, né, Jamil? O que é homologação, Jamil? É estabelecer uma coisa, né? Então, quando você vai na homologação, está estabelecendo que está tudo de acordo, está tudo confirmado, é aquilo mesmo, não é isso? E se confessar, tem que pagar. Não, é isso. Então, esse é o homologel. Irmãos, nós precisamos confessar, reconhecer. É isso mesmo, eu pequei. Irmãos, nós precisamos ser sérios quanto a isso. Os jovens precisam ser sérios quanto a isso. Por isso também tem muitas coisas que dão margem ao pecado, que também precisam ser o quê? Evitadas. É caminho que você não precisa andar. Então na internet, no celular, está cheio de pecados. Ou não? Tem. Se você caminhar por ali, você vai continuar pecando. Por isso, irmãos, precisa ter muito cuidado. Pais precisam ter muito cuidado. E se pecar, está onde? Está na luz ou está nas trevas? Está na comunhão ou está fora da comunhão? Aí fica tudo borocochô. Não é verdade? Aí chega numa reunião. Por isso, irmãos, nós precisamos ser sérios. E a nossa comunhão pode ser reatada. E é para ser reatada. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11, fala aqui: eles, pois, o venceram. Por causa do quê? Do sangue. Vamos falar do sangue. Do sangue do Cordeiro, do sangue. Ou seja, os vencedores pecam ou não? Se falar que não peca, é mentiroso, né? Está pecando. Os vencedores também pecam, mas se arrependem, confessam e aplicam o sangue precioso. Irmãos, sangue é algo importantíssimo para a nossa vida. Sem o sangue de Cristo nós não temos futuro, mas graças ao Senhor nós podemos nos arrepender, mas não jogar debaixo do tapete, não falar isso aqui não é nada, todo mundo faz. Todo mundo faz? Eu também posso fazer, devo fazer? Então, irmãos, é sério, essa palavra é séria. E nós precisamos ter a consciência pura. Aí fala, ele é fiel e justo. Põe lá para nós, 1 João 1, 9. Vamos ler junto? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? E aí o que acontece? Voltamos à comunhão, voltamos à luz, voltamos à presença do Senhor, mantemos comunhão com Ele. Isso aqui a vida cristã é comunhão com o Senhor. Fora da comunhão, irmãos, não tem alegria, não tem satisfação. Acho que foi a Daiane que falou, quero ir embora, né? Né, Daiane? Quero ir embora. Você não aguenta. Às vezes, eu já falei aqui, tinha uma irmã que não conseguia ficar na reunião. Ela sempre saía da reunião, aquilo me perturbava. Por que essa irmã não consegue ficar na reunião? Irmãos e irmãs, depois nós descobrimos que aquela irmã estava em pecado. A palavra vinha, a luz brilhava, e ela dava alguma coisa assim, e ela saía da reunião. Tinha que beber água, tinha que ir no banheiro, tinha que ver se o carro estava lá. É isso, irmãos. Mas por isso, quando a luz ilumina, irmãos, qual é a nossa saída? Confessar. Isso é importante, irmãos. Tá bom? Então esse é o meu compartilhar, tá? Tem direito também, né? Amém.
Irmãos, temos aqui os irmãos de Araraquara, estão conosco aqui hoje. Amém, irmão? Pode ficar. Araras. Desculpa aí. Vamos retornar. Me arrependo. Confesso que errei. Os irmãos de Araras. Aleluia. Bom, irmãos, hoje tem... Pode projetar para nós aí a reunião dos jovens hoje. Reunião dos jovens. Vós sois dele? É outra, né? Hoje é outro. Essa foi semana passada. Dessa semana acho que é outra. Amém. Conhecendo a Deus. Amém. Às 17 horas aqui na Casa 1. Também vai ter uma comunhão com os pais. Cadê o Ari? Comunhão com os pais às 3 horas aqui também, né, Ari? Os pais dos adolescentes. Então nós esperamos que os pais venham para nós termos comunhão também a respeito do cuidado com os adolescentes. E a reunião às 17 horas dos jovens, aqui também na Casa 1. Mais alguma coisa? Já informamos a respeito do Caleb, né? A respeito do Milton. O Milton vai passar por cirurgia amanhã. A última ligação que ele fez é amanhã às 7 horas da manhã. Tá bom? Aleluia. E o Sidney também está se recuperando, graças a Deus. Estava assistindo aqui a reunião, eu vi aqui. Também aos irmãos, principalmente as irmãs, né, que pediram a Bíblia King James, que podem retirar no serviço de literatura que chegou lá mais uma remessa. Amém, irmãos? Podemos encerrar com uma oração breve. Vivaldo, por favor, faz uma oração para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor é maravilhoso, obrigado pela reunião, obrigado pelo teu falar a nós, tanto cuidado o Senhor tem para conosco. Senhor Jesus, o Senhor mostra todas as condições, se nós pecarmos, o que fazer, tua justiça, Senhor, muito obrigado. Sinal que o Senhor se preocupa com os seus filhos, o Senhor disciplina os seus filhos. Agradecemos a Ti, Senhor, por termos a Tua vida, por nascermos de Deus. Ó Senhor Jesus, aquele que nasce de Deus não vive no pecado, não vive pecando. Muito obrigado, Senhor. Nós temos a Ti, confessamos a Ti, e o Senhor é sempre fiel e justo. Obrigado por tal palavra, obrigado por tal cuidado, pela nossa santidade. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é santo, quer que também nós sejamos santos. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti, agradecemos pela vinda dos irmãos, pelos irmãos que estão nos assistindo, participando. Muito obrigado, Senhor. Continua nos abençoando toda essa semana, em tudo, Senhor. Senhor Jesus, que a sua unção permanece em nós. Queremos permanecer em Ti, desfrutando de Ti, na Tua luz, na Tua santidade. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor, todas as nossas famílias. Senhor Jesus, amém.